Fala galera, aqui é Gilbert Midson, médico emergencista, e hoje vamos discutir um tema importantíssimo. Vamos falar sobre 5 pacientes com ECG sem supra que precisam ir para o CAT agora. E por que esse tema é tão relevante? Primeiro porque você deve estar se fazendo a seguinte pergunta: e desde quando paciente sem supra vai para o CAT agora? Você sabe que se tornou cultural o fato de pacientes que não têm os critérios de supra bem estabelecidos, segundo os guidelines, bonitinho, é aquele paciente que não vai fazer CAT nas primeiras 2 horas. É aquele paciente que vai fazer em 24 horas, em 48 horas. Já aqueles pacientes que obedecem os critérios de supra, segundo os guidelines, esses pacientes, sim, farão CAT nas primeiras 2 horas. Tudo no contexto da síndrome coronariana. Mas será que essa é a melhor forma de dividirmos nossos pacientes com síndrome coronariana aguda? Eu vou mostrar para você que não. Aquela divisão que você conhece dos livros em síndrome coronariana aguda com supra e sem supra é prejudicial para o seu paciente. Você atrasar a reperfusão de um grupo de pacientes pelo simples fato de ele não ter supra de ST no eletro aumenta a mortalidade, aumenta a chance de eventos adversos no intra-hospitalar. Nós não devemos adotar critérios de supra como principais determinantes do tempo de reperfusão, e isso eu vou mostrar para vocês agora, através da literatura. Gente, esse trabalho, essa meta-análise grande, essa revisão sistemática sólida foi feita pela Sociedade Europeia de Cardiologia, em 2017. Nesse trabalho, 40 mil pacientes sem supra de ST no eletro foram avaliados. Todos com síndrome coronariana aguda. Pessoal, vocês provavelmente não estão enxergando bem essa tabela, mas eu vou interpretá-la para vocês. Tá? Foram mais de 40 mil pacientes. E prestem atenção no que foi visto. Foi visto que desses, mais de 10 mil tinham oclusão total de alguma coronária. Vocês entendem a seriedade disso, a gravidade disso? De você chegar para um paciente desse, seu João, é o seguinte, né? O senhor teve uma síndrome coronariana, mas ela não tem supra não. Então, o cateterismo do senhor só vai ser daqui a 24 horas. Vai ser só amanhã, ou vai ser depois de amanhã. E você diz isso para um paciente que tem uma coronária ocluída. A chance desse paciente chegar no outro dia em fibrilação ventricular na sala vermelha é considerável. Você falando isso para o seu paciente vai estar contribuindo para que ele desenvolva choque cardiogênico. Poxa, para aumentar a mortalidade no intra-hospitalar, para o desenvolvimento de arritmias ameaçadoras à vida, como ataque cardioventricular e a própria fibrilação ventricular. Então, esse estudo já dá um alerta para você que essa divisão tradicional talvez não seja a melhor. Mas esse não foi o único estudo. Esse estudo com 3 mil pacientes foi feito pelo Stephen Smith, grande estudioso de emergências cardiovasculares. Com 3 mil pacientes, obviamente foram estabelecidos critérios de exclusão, mas olha só o que se concluiu. Que dos pacientes que não tinham supra de ST, 28,2% tinham oclusão total. Foi um índice ainda maior do que o estudo anterior. Gente, isso é sério. Tá? Nós não podemos condenar todos os nossos pacientes que não têm supra a aguardar 24 a 48 horas por um CAT. Nós temos que individualizar bem. Poxa, será que esse paciente, mesmo sem supra, não está com vaso fechado? Existem vários padrões eletrocardiográficos que não têm supra
e que tem relação com o vaso fechado. Hoje eu vou falar de 5 para vocês, mas saibam que existem muito mais. E que vocês que vão se aventurar nos plantões precisam saber identificá-los corretamente. Teve mais um estudo. Esse estudo de 2.400 pacientes concluiu que o diagnóstico de infarto com supra a partir dos critérios foi subótimo. Tá? Só mais um estudo para corroborar o que eu falei. A dicotomia, infarto com supra, sem supra, na verdade, síndrome coronariana aguda com supra e sem supra é uma falsa dicotomia. Tá? Nós temos que avaliar os pacientes de acordo com a seguinte divisão: se eles estão com o vaso fechado ou não. Pessoal, vamos começar agora a falar de 5 pacientes com padrões eletrocardiográficos de alto risco e nós temos que ponderar, mandar para o CAT imediatamente. O primeiro que eu tenho para falar para vocês é o paciente que tem oclusão da primeira artéria diagonal. Gente, diagonal é um ramo da descendente anterior, tá? Que irá em direção à parede lateral do coração. Então já devemos ter uma certa noção de quais derivações estarão acometidas. Tá? As principais serão D1 e AVL, especialmente a derivação AVL, tá? Que assim como a AVR é uma derivação considerada esquecida. E pessoal, qual a peculiaridade de um paciente que tem oclusão da primeira diagonal? A peculiaridade é a seguinte, é que o supra de ST na derivação AVL, podendo também estar presente na derivação D1, é quase imperceptível. É muito discreto. Não segue o que os guidelines falam. Não chega a 1 milímetro muitas vezes. Então o que a gente acaba fazendo? Acaba tratando como uma síndrome coronariana aguda sem supra. Quando eu falar com supra e sem supra, agora eu vou fazer gestos de aspas. O que pode te ajudar a identificar? As imagens recíprocas na parede inferior. Tá? Nós poderemos ter inversão de onda T ou infra de ST em D3 ou na parede inferior, completa. Tá? E lembrando que essas alterações na parede inferior não representam isquemia nessa parede, e sim uma imagem recíproca do que está acontecendo na parede lateral alta. E pessoal, mesmo as alterações dinâmicas nesse tipo de infarto não necessariamente são proeminentes, não necessariamente são bem visíveis, certo? E quando essas alterações começarem a serem melhor vistas, por assim dizer, por um olho não muito bem treinado, esse paciente já vai estar desenvolvendo necrose. Já vai estar desenvolvendo ondas Q patológicas. Ele vai estar perdendo tempo, consequentemente perdendo miocárdio. Eu tenho mais um exemplo para vocês. Esse paciente foi atendido pelo nosso residente de medicina de emergência, o Dr. Kelvio. Tá? E olha só, olha o AVL, gente. Praticamente você não vê supra. Tá? É menor que 1 milímetro. Em D1 nem se fala. Mas olhem para a parede inferior, olhem para D3. D3 tem uma onda T negativa. E tem um discreto também infra de ST. AVF também tem uma T negativa, que vai ser uma imagem recíproca do que vai acontecer na parede lateral alta. Esse paciente quase foi tratado como uma síndrome coronariana aguda sem supra. Mas o nosso residente levou esse paciente para o CAT imediato, e o acometimento de diagonal 100% foi evidenciado ao exame. E foi colocado stent na diagonal. Mais uma vida salva. Pessoal, o segundo padrão que eu quero falar para vocês é o padrão da síndrome de Wellens. Tá? Síndrome de Wellens foi descrita nos anos 80, mais especificamente em 1982, né, por um grupo de estudiosos.
onde foi analisada uma variante de angina instável. Então, era um paciente que tinha história de dor compatível com isquemia de início recente, tá? Mas que, no momento da realização do eletro, esse paciente não estava com dor. E no momento da realização do eletro, foi evidenciado o padrão típico dessa síndrome, que eu vou já mostrar qual é. Foram solicitados marcadores de necrose miocárdica que se mostraram normais ou discretamente alterados. Tá? E que padrões são esses? O primeiro é este padrão. É o famoso padrão plus-minus. O que é esse padrão plus-minus? O padrão plus-minus é um padrão de ondas T bifásicas. Então nós temos um componente positivo seguido de um componente negativo. Tá? Mas isso não é suficiente para dizer que o nosso paciente tem síndrome de Wellens. Tá bom? Nós não podemos ter ondas Q patológicas. Tá? Pois ondas Q patológicas, no contexto de uma síndrome coronariana, sugerem necrose. Tá bom? Então, tenham cuidado. Se eu estou falando de síndrome de Wellens, eu estou falando. Vamos recapitular. Primeiro, história recente de dor torácica compatível com isquemia. Segundo, de um eletrocardiograma que mostra o padrão sugestivo, mas que foi rodado na ausência de dor. Terceiro, marcadores de necrose miocárdica normais ou minimamente alterados. Quarto, ausência de ondas Q. Tá? Esse padrão plus-minus é o chamado padrão de Wellens. Tem gente que chama tipo A, tem gente que chama tipo 1, enfim. É o padrão que está em apenas 24% dos casos. É o padrão clássico, mas que está na minoria dos casos. O outro padrão, gente, é esse que podemos ver. Tá? É o padrão chamado em asa de gaivota. Tá bom? São ondas T profundas. Tá? E o Wellens tem que entrar no diferencial de onda T profunda na parede anterior. Tá bom? Mas os mesmos contextos. Tá bom? Do padrão anterior. Certo? Nós não podemos confundir, tá, síndrome de Wellens com outras suboclusões de DA. Por exemplo, o que nós vamos ver nesse ECG? Um padrão sugestivo de suboclusão também. Olha o padrão plus-minus. Temos uma onda T positiva que depois fica negativa. Tá? Um padrão de onda T bifásica. Mas olha, gente, nós temos depois da onda P uma deflexão negativa que nós chamamos de onda Q. Então, nós temos um complexo QS. Pessoal, isso é sugestivo de necrose. Tá bom? Então, nós não podemos classificar o paciente que tem esse eletrocardiograma como tendo síndrome de Wellens. E o paciente que tem necrose, mesmo com padrão plus-minus, pode vir na ausência de dor, pode vir com dor, pode ser em qualquer uma das situações. Pessoal, olha o padrão plus-minus com onda Q, também, outro complexo QS. Nós não podemos classificar esse paciente como síndrome de Wellens. Tá bom? Mas esse paciente tem uma suboclusão de DA. Tá certo? Mesma coisa com o padrão de ondas T profundas. Padrão de ondas T profundas, tá bom? Também vemos aqui um complexo QS, também podemos ver aqui em V2, tá certo? Então, muito cuidado para a gente não fazer essa confusão. Queridos, o terceiro padrão que eu tenho para falar para vocês é o padrão chamado de Winter. As ondas T de Winter, que foram estudadas em 2008 pela primeira vez por Winter, né, que descobriu uma variante do infarto com supra, com a peculiaridade de que esse paciente não tem supra no eletro. Não de acordo com o que os guidelines falam. Tá? E quais as características eletrocardiográficas desse padrão de Winter? Tá? Primeiro, nós temos que ter infras de ST de pelo menos 1 milímetro. Vamos lá, infra de ST. Como é que eu sei que esse paciente tem infra de ST? Eu estou apontando com a setinha, com o cursor, a interseção
do QRS para o ST, que é o chamado ponto J. Tá? Esse ponto J está bem abaixo da minha linha de base. Tá bom? Então nós teremos infra de ST. Certo? E bem maior do que 1 milímetro aí no caso, né? Associado a isso, nós teremos ondas T apiculadas. Vejam só essa onda T de V3. Olhem para a onda T de V4. Tá bom? Então, nós temos que prestar atenção nisso. E nós temos também na derivação AVR uma elevação de ST superior a 1 milímetro. Minto, desculpem, a 0,5 milímetros. Tá certo? Então vai de 0,5, tem referência que fala em 2 milímetros, tá? Mas é pelo menos 0,5 milímetros. Tá bom? E, gente, vou mostrar mais um exemplo, hein? Infra de ST, olha o ponto J, olha a minha linha de base. Temos infra de ST com ondas T apiculadas. Tá bom? Supradesnivelamento de ST na derivação AVR de pelo menos meio milímetro. Tá? E vamos lá. O que significa o padrão de Winter? O padrão de Winter está relacionado a uma lesão grave de descendente anterior, seja suboclusão ou oclusão. Então nós temos que tratar esse paciente com tanta urgência quanto o infarto com supra. Inclusive, nós podemos trombolizar esse paciente, caso o tempo de transporte seja superior a 2 horas, do centro sem hemodinâmica para o centro com hemodinâmica. Tá? E todo médico tem que saber reconhecer esse padrão. Tá bom? Porque ele tem grande associação com todos os eventos adversos que um infarto com supra acaba proporcionando para o nosso paciente. Então devemos ter muito cuidado. Pessoal, o quarto padrão que eu tenho a destacar para vocês é um padrão que gera um pouco de polêmica, tá? Que é o chamado infarto posterior isolado. A primeira polêmica está relacionada à nomenclatura, que tem gente que chama de posterior, tem gente que não chama de posterior. Gente, é um acometimento da parte de trás do coração, tá? Eu vou chamar de quê? De anterior? Não, eu vou chamar de posterior. Certo? E segundo, pela dificuldade de se reconhecer o padrão eletrocardiográfico a partir do eletro de 2 derivações. Tá? Temos que lembrar que o infarto posterior pode ser um prolongamento, por assim dizer, de um infarto inferior e ou lateral. Tá bom? Pode ser aí um aumento da isquemia de qualquer um desses infartos ou de ambos, certo? Mas nós poderemos ter um acometimento posterior isolado. E é isso que eu quero que vocês consigam reconhecer no eletro de 2 derivações. Porque não se trata apenas de rodar V7 a V9 para todo mundo. Tá bom? Não se trata disso. Você pode rodar V7 a V9 para todo mundo? Pode. O problema é que a sensibilidade das derivações posteriores é de 90%. É muito boa, mas pode errar. Erros podem acontecer. A medicina é assim. E, gente, prestem atenção. Por que eu chamo esse padrão de padrão sugestivo de infarto posterior isolado? Eu chamo de isolado porque eu não estou vendo nem infarto inferior, tá? Eu não tenho supra de D2, não tenho supra de AVF. D3 talvez eu tenha uma elevação de ponto J, mas é só nesta derivação. Não estou vendo também elevação de ST na parede lateral alta, D1, AVL, não estou vendo nada disso, tá bom? Mas quando eu chego na parede anterior, o que eu consigo perceber? Eu consigo ver primeiro que existem infras de ST profundos, especialmente aqui em V2 e V3. Nós temos ondas R altas em V2. V3 também consigo ver uma onda R bem alta. E temos uma onda T
positiva. Vejam só, a onda T é positiva, tanto em V2 quanto em V3. Por que isso sugere um infarto posterior? Gente, se nós virarmos o ECG a 180 graus, o que vai acontecer? Esse infra de ST vira um supra na parede posterior. Essa onda R alta vira uma onda Q na parede posterior. E essa onda T positiva vira uma inversão de T posterior. Pessoal, esses padrões, esses critérios eletrocardiográficos, até que se prove o contrário, devem fazer você pensar em acometimento posterior. Tá? E tenham muito cuidado caso vocês optem por rodar derivações posteriores. Tudo bem, a elevação de ST em qualquer uma das derivações posteriores é sugestiva, é diagnóstica. Mas e quando vier normal? O que você vai fazer? Tá? A sugestão é que, diante de um paciente com dor persistente, tá? Com pouca melhora aí com nitrato, ok? Com antianginosas, e que tem esse padrão, gente, levem esse paciente para o CAT nas primeiras 2 horas, que ele vai se beneficiar. Tá bom? Temos aqui um outro exemplo. Olhem para V2 e V3. Nós não temos ondas R tão altas assim, né? Mas isso pode ser apenas o começo da necrose. Por que eu estou falando necrose? Porque lembram que eu falei que a onda R em V2 e V3 vai ser a onda Q posterior? Pois é, esse paciente pode estar com uma onda Q pequena na parede posterior. Tá? Mas olhem, o infra de ST é máximo de V2 a V4. Isso aqui é muito sugestivo de acometimento posterior, gente. Diferente de uma síndrome coronariana sem supra com acometimento de DA, onde o infra de ST vai ser máximo em V5 e V6, muitas vezes. Tá? Então, esse é o cuidado que nós devemos ter. Tá bom? E acometimento posterior é considerado um dos mais subdiagnosticados que existem. Então, você, médico que vai trabalhar nas emergências, tem que ter olho vivo. Porque esse paciente passa direto, ninguém percebe. Não tem supra. Não tem supra, eu vou atender ali no pronto atendimento para investigar outras causas. Não, pessoal. Esse paciente pode estar com uma oclusão de circunflexa. Pode também estar com oclusão de coronária direita. Por que não? Tá certo? Gente, o último padrão que eu tenho para descrever para vocês é o chamado padrão de isquemia circunferencial. O primeiro desafio do médico é reconhecer o padrão de isquemia circunferencial. Muita gente não sabe o que significa isso, né? Mas eu vou falar para vocês. Pessoal, prestem atenção nesse eletrocardiograma. Se nós temos um supra de ST na derivação AVR, podendo também estar presente na derivação V1, tá? E infras de ST difusos, a gente consegue ver que V4 tem infra, V5 tem infra, V6 tem infra, D1 tem infra, o AVF tem infra, o D2 tem infra, temos infra em várias derivações aí. Quantas derivações, Gilbert? Depende do guideline, tá? Guideline brasileiro, as diretrizes do Brasil falam em 6 derivações. A europeia fala em 8 derivações. Então, você pode dizer que em muitas derivações. Pelo menos 6 derivações você já pode considerar sem problemas. Tá bom? E no contexto de uma síndrome coronariana aguda, o que pode significar uma isquemia circunferencial? Gente, vai se tratar de uma lesão de tronco da coronária esquerda ou de uma lesão de múltiplos vasos, tá bom? Então é aquele paciente triarterial ou multiarterial, tá? E dependendo do critério eletrocardiográfico, uma lesão de DA proximal também pode apresentar-se como um padrão de isquemia circunferencial. E pessoal, esse paciente é gravíssimo.
Já apareceu na sala de parada um paciente com isquemia circunferencial, oclusão de tronco, fez edema agudo de pulmão. Foi muito difícil controlar esse edema agudo de pulmão. Tá? Foi tentado colocar stent no tronco como medida heróica. Não houve sucesso na passagem do stent. O paciente, infelizmente, foi a óbito. Tá bom? Mas, poxa, o paciente não tem supra. Não tem... Porque a VR e V1 não são consideradas derivações contíguas. Então, eu não posso dizer que tem supra. Mas é uma lesão gravíssima, pessoal. Tá? A chance desse paciente fazer um infarto anterior extenso é considerável. Tá? A chance desse paciente se apresentar na emergência com morte súbita é considerável também. Tá certo? Eu quero, saindo um pouquinho do foco da síndrome coronariana, eu quero dar uma outra informação importante sobre a isquemia circunferencial. Nós devemos lembrar que isquemia circunferencial é um importante diferencial para os pacientes com desbalanço oferta e demanda, não necessariamente relacionado à isquemia por ateromatose. Tá? Aquele paciente que tem sepse pode se apresentar com isquemia circunferencial. Aquele paciente que se apresenta com anemia, aquele paciente que sofreu uma hemorragia profusa, pode também se apresentar com padrão de isquemia circunferencial. Paciente com hipertireoidismo. O paciente com TEP, gente, até o paciente com TEP, hein, pode fazer isquemia circunferencial também. Isso quer dizer que eu tenho que levar para o paciente para o CAT? Não. Eu tenho que agir na causa de base. Tá? Então, se meu paciente está séptico, eu vou começar antibiótico terapia na primeira hora, vou fazer reposição volêmica caso tolere. Eu já reverti muito padrão de isquemia circunferencial começando antibiótico, pessoal. Porque é o coração do paciente que está trabalhando muito. Tá? Poxa, meu paciente que está tendo hemorragia, eu vou conter o sangramento, eu vou fazer sangue se for necessário. Se meu paciente tem hipertireoidismo, eu vou fazer as medidas. Eu vou fazer drogas antitireoidianas. Tá? Então, muito cuidado com esse diferencial. Para a gente não submeter o nosso paciente a um procedimento desnecessário, como o CAT. Tá? Mas converse com o seu paciente, porque se o contexto for síndrome coronariana, a chance de ele apresentar um evento adverso é considerável. Esse não é o paciente que você vai conversar e dizer, seu CAT aí vai ficar para amanhã, vai ficar para depois de amanhã, porque você não tem a forma mais grave. Ele tem sim uma forma grave. Ele apenas não segue o guideline. Gente, paciente não lê livro médico. Simples assim. Tá? Mas, recapitulando os critérios, gente, para ficar claro na cabeça de todo mundo. Supra de AVR, podendo também estar presente em V1, com infras de ST em várias derivações. Né? Pelo menos aí 6 derivações. É assim que a gente vai reconhecer uma isquemia circunferencial. Beleza, gente? Pessoal, esses foram os 5 pacientes com eletro sem supra que você tem que ponderar, mandar para o CAT imediatamente, certo? Porque acabei de mostrar para vocês que a dicotomia da síndrome coronariana aguda com supra e sem supra não é a melhor para que você aborde o seu paciente, tá certo? Nós temos que ter olho vivo em relação à presença de vaso fechado ou não, independente de critério dos guidelines, tá bom? Porque independente do que exista no ECG, paciente com vaso fechado pode apresentar as mesmas complicações no intra-hospitalar e vai precisar dos mesmos cuidados de um paciente que tenha ali 1 milímetro de supra, 1,5 milímetro de supra no contexto de uma síndrome coronariana. Tá? Então, cabe a você, meu colega que vai trabalhar na emergência, tá? Conseguir reconhecer com eficácia
esses pacientes com vaso fechado. Existem vários outros padrões eletrocardiográficos, tá? Nós, inclusive, podemos fazer uma parte 2 desse vídeo, tá certo? Com mais padrões eletrocardiográficos para que você consiga ampliar a sua mente em relação a outros padrões que vocês consigam reconhecer, tá bom? Porque a verdade é que isso é um mistério para muita gente, tá bom? Existe essa dificuldade, isso é claro. Até para pacientes que têm o supra de ST característico, há uma dificuldade de se reconhecer. Imagina para os pacientes que não apresentam. Eu tenho uma indignação muito grande com o alívio que as pessoas sentem ao verem que o paciente não tem supra, tá? Porque o paciente que não tem supra, ele tende a morrer mais dentro do hospital do que o com supra. A síndrome coronariana aguda sem supra mata mais em 30 dias. E a síndrome coronariana aguda sem supra, eu não sei se eu falei sem supra nos 30 dias, mas a síndrome coronariana aguda sem supra mata mais em 30 dias. E a síndrome coronariana aguda sem supra mata mais em 1 ano também. É muito fácil você ver um paciente que tem supra e ir logo para cima dele, para cuidar da melhor maneira, para levar para reperfusão de forma precoce. Tá? Isso é tranquilo. Mas e o paciente que não tem? A gente tem que parar de se sentir confortável diante desse paciente. É importante estratificar risco? É importantíssimo. Mas muitas vezes o nosso paciente precisa muito mais do que um tempo de CAT para 1 dia ou para 2 dias. Tá certo? Então, eu espero que essa apresentação tenha sido proveitosa para vocês, tá bom? Se vocês não seguem ainda a página Cenário de Eletro, sigam a página, tá? Confiram também o nosso conteúdo no YouTube. Um abraço e até a próxima.